Gente, retomando, nós vimos, rapidinho, primeiro, vamos voltar. As parábolas de Mateus 13. Antes das parábolas de Mateus 13, tínhamos visto o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né? A primeira manifestação, depois vem as parábolas de Mateus 13, vimos elas todas. Aí a gente chegou no terceiro discurso, né? Então, o primeiro discurso no monte, o segundo é as parábolas, e na semana passada a gente parou em Mateus 24, e é o terceiro discurso de Jesus quanto ao reino. Estão comigo? E na semana passada, abra lá em Mateus 24 para você acompanhar aí na sua Bíblia, nós lemos o capítulo até o versículo 29, ou versículo 30, que começa declarando sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, ok? A vinda nada tem a ver com o arrebatamento da igreja, ok? São eventos separados. Quando se fala em que Jesus está voltando, as pessoas ficam um pouco confusas. Tá ok, ele está voltando. Quando você simplesmente fala isso, Jesus está às portas, ele está voltando, nós estamos nos referindo a ele vir a segunda vez. Vir em carne e osso, ou não sei se osso e carne, mas talvez um corpo glorificado, né? Mas você pode tocá-lo, e ele vai pisar esse planeta, né? O mesmo Jesus que subiu, voltará. Ele já estava em corpo glorificado, subiu, voltará. Então Jesus está voltando, fala dele vir, pisar no planeta. Primeira coisa que ele, quando volta, faz, ele pisa em um pé no Monte das Oliveiras e o outro pé no Monte Moriá, no templo. No meio disso corre um vale, onde hoje tem um baita de um cemitério enorme, árabe. E ele pôr um pé num monte e o outro no outro, e ali vai ser rachado no meio aquele vale por um terremoto. É uma coisa assim complexa de se entender, né? Se você trouxer isso literalmente, ele tem que ser gigantesco, porque os dois montes eles estão distantes um do outro 1 quilômetro, quase 2 quilômetros. Tem um vale bem no meio. Mas isso é ele voltando. Antes disso tem a nossa ida, para sairmos daqui, né, para ir ao encontro do Senhor nos ares. Ainda se fala dessa maneira, para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Por que nos ares? Porque ele não está voltando, ele não vai pisar aqui. Não é todo olho que o verá, é quem for arrebatado, vai encontrá-lo nos ares. Nós, de jeito nenhum, vamos preceder os que dormem, os que morreram em Cristo. Eles vão ser primeiro ressuscitados e vão subir para o encontro do Senhor nos ares. E o texto continua, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Isso é arrebatamento. Tira os que dormem em Cristo, tira os que não chegaram a dormir, que estão vivos, são transformados, todos sobem para o encontro do Senhor nos ares. Jesus voltou? Não. Não voltou. Tá? Ele ainda vai voltar. Nós somos tomados. Nós somos sequestrados. A palavra arrebatar é assim, ó. Arrebatar este vidrinho aqui. Arrebatar o vidrinho é assim, ó. É isso que é arrebatar. E nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ser sequestrados.
No casamento judaico, eu já comecei falando um pouco com vocês sobre isso, o noivo vai preparar lugar, é o que Jesus está fazendo agora, na casa do pai, uma recâmara nupcial, e quando o noivo está preparando o lugar, qualquer um que perguntar para o noivo, quando é o grande dia das bodas? O noivo vai ter que responder, eu não sei, só o meu pai sabe. Porque quem determina que a câmara nupcial está pronta e um noivo judeu pode ir buscar a sua noiva, é o pai do noivo. O noivo trabalha para duas coisas. Preparar lugar para o casal, uma recâmara nupcial na casa do pai e um lugar para eles morarem. São as duas coisas que têm que estar prontas. A recâmara e o lugar de habitação da nova família. Se coubesse ao filho, ele faria lá um puxadinho, rápido, e ia sair correndo atrás da noiva, porque ele está soltando hormônio pelos olhos. Amém? Mas como não é o filho, quem determina que o assunto está completo, a recâmara, a festa, os preparativos, o lugar de habitação, está tudo pronto, é o pai, que já não tem tanto hormônio assim. Amém? Então ele é que declara, filho, está tudo certo, pode ir buscar. Se alguém pergunta para o noivo, nesses 7 meses a 12 meses, que o noivo fica ausente para preparar lugar, para depois vir buscar a noiva. Se alguém pergunta para o filho, quando é que é o grande dia do casamento? Não sei, só o pai. Só o meu pai que sabe. É assim no casamento judaico. Nós vamos ler alguns textos hoje aqui, que vocês vão entender porque que eu estou explicando isso para vocês. Mas em primeiro lugar, nós vamos ser tomados, arrebatados. Tem uma outra palavra bíblica que explica isso também, que é apostasia. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa palavra, né? O maligno vai tomar conta desse lugar, para ter uma tribulação enorme aqui. Tudo isso é Mateus 24, onde nós estamos. Vai ter uma tribulação grande. O mal vai tomar conta. E tem um determinado momento em que o texto declara, e agora sabemos o que o detém. E esse homem da iniquidade, que é o anticristo, não será revelado sem que antes venha a apostasia. O que é isso? Apostatar quer dizer deixar uma situação e partir para outra. Isso é apostatar. Sem que haja apostasia, o mal não pode tomar conta. E agora nós sabemos o que o detém, o mal. Ele não pode se revelar sem que antes haja a apostasia. Ao longo da história, a igreja interpretou essa apostasia como, bom, todos nós vamos apostatar da fé, todos os que eram crentes vão se encher de ser crentes, não aguentam mais, e Jesus não volta nunca, então tchau para Jesus. E apostata da fé. Mas ali não declara que vai ser apostatar da fé. E na verdade, gente, se a igreja é quem detém o mal, porque a igreja é a habitação do Espírito Santo, e enquanto aqui detém o mal. Tem um caráter restritor do Espírito Santo que habita na igreja, habita em nós, e detém o mal, não pode se manifestar. Né? A tampa do abismo, onde estão os demônios, lá do começo que nós vimos lá em Gênesis, que eles não guardaram seu estado natural, aqueles demônios eles tomaram as mulheres dos homens, nasceram gigantes, eles foram aprisionados no abismo, tem uma tampa. Essa turma está lá presa, eles são o mal. Não tira a tampa do abismo para que eles subam como uma fumaça e tomem a terra e essa aqui vire o mal, tudo mal. Não acontece isso antes da apostasia.
Apostasia não é a gente apostatar da fé. Apostasia é a gente apostatar do planeta. Nós vamos embora. Arrebatamento. Nós não vamos apostatar da fé. Nós vamos, sem que antes venha a apostasia, quer dizer, a saída, a mudança. Nós vamos para o encontro do Senhor nos ares. E aí, o Espírito Santo que habita em nós é retirado. Esse caráter restritor do Espírito Santo em nós sobe conosco, e aí a terra fica entregue. Está entregue. Pegaram? Então, o texto de Mateus 24 vai falando sobre a tribulação, a vinda do Senhor, e você não pode misturar isso com nós encontrarmos com Jesus. Nós encontrarmos com Jesus não significa que Ele voltou. Nós encontrarmos com Jesus significa que nós saímos do planeta, houve o arrebatamento, a apostasia, saímos e encontramos com Ele. Nada disso tem a ver com a vinda do Filho de Deus. Nada disso. Só depois de 7 anos que nós vamos estar lá casando com o Senhor. Amém? Porque num casamento judaico, o filho vai para a casa do pai preparar lugar para eles. Eles quem? Noivo e noiva. Tá? E transcorrido o tempo, quando o pai autoriza, o filho volta e vem para buscar a sua noiva. E toma a noiva com ele e leva para essa recâmara. Num casamento natural, de qualquer judeu, a noiva é tomada, normalmente é numa terça-feira, à meia-noite. Por praxe, tradição. Depois eu explico para vocês lá, quando a gente estiver no Apocalipse, por que os judeus resolveram eleger a terça-feira para ir buscar a noiva. Porque, na verdade, também a noiva ela tem que ser tomada de assalto, ela é raptada, é à noite, ela tem que estar pronta. Não pode estar de bobe no cabelo. Tem que estar pronta, com o vestido pronto, tudo pronto, a lâmpada na mão, para ir com o noivo. Então, bom, vamos fazer uma surpresa, mas também não pode ser assim, pegar de calça curta. Então, terça, meia-noite é um dia bacana. A noiva já vai dormir na terça-feira esperta. Está na hora, está no tempo do noivo voltar. E normalmente em Israel, um noivo normal, ele manda os seus padrinhos na frente para anunciar que ele está chegando. Isso é feito à noite, meia-noite. Nós vamos ler um texto aí daqui a pouco que diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E todas aquelas virgens prepararam suas lâmpadas e vão atrás do noivo. Todo esse casamento e a maneira como ele é idealizado na terra aponta profeticamente para algo que vai acontecer entre o noivo, Jesus, e a sua noiva, a noiva. Eu ia falar a igreja. Não é a igreja, é a noiva. A noiva é uma parte da igreja. Amém? Tudo bem? A costela da igreja. Então, retomando aí do ponto em que paramos, Mateus 24, 29, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol. Como é que faz para escurecer o sol? O Katla, um vulcão na Islândia, com as cinzas, explode, né? O irmãozinho pequeno dele explodiu, fechou o espaço aéreo 3 dias. O Katla pulou uma erupção, está acumulando. Ele vai explodir. Quando explodir, a fuligem, a fumaça, tampa o sol. Assim se escurecerá o sol, porque o sol não dá para apagar o sol, amém? Concordam? Tem que usar o cérebro, amém? Não é eclipse, porque eclipse você escurece o sol 1 minuto e volta o sol de novo. Mas fuligem fica muito tempo no ar.
A lua não dará sua luz, mesma coisa. Não vai estar para ver a lua, está tudo coberto. As estrelas cairão do céu, chuva de asteroide, cometa, meteoro. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Agora, presta atenção, essa parábola já foi interpretada da seguinte maneira: figueira é outro símbolo para Jerusalém, tá? A mulher é Israel, a figueira é Jerusalém. E aprendei, pois, da parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro, a palavra aqui quer dizer jovem. Tenro quer dizer jovem. É a palavra para jovem no original. Eles traduziram tenro. Né? O seu ramo se torna tenro. Quer dizer, brota o ramo. O ramo nasceu, tá? Mas está jovem. Não é um galho velho de 200 mil anos. É um ramo tenro. Ele está falando assim de você pegar o ramo e ele não está velho e seco. Ele está tenro, ele está jovem. Ok? E brota folhas no ramo. Quer dizer, então nasceu um galhinho e bota folhas nele. Então, a interpretação que se dá para isso é, primeiro, cada judeu, para entrar para o exército em Israel, porque vocês sabem, lá em Israel, homens e mulheres servem o exército, todos. E para ser adulto, considerado adulto em Israel, adulto, não jovem, adulto, ok? Não jovem. Para ser considerado adulto, o rapaz ou a moça, que quando são considerados adultos vão para o exército, é com 20 anos de idade que ele está apto a pegar em armas. Guarda esse número. Todo mundo em Israel é considerado adulto quando está apto a pegar em armas e ir para o exército. Com 20 anos, nem 19, nem 21. 20. Está apto a pegar em armas. Você vai em Israel, tem aquele bando de moleque, tudo com uma M16 pendurada, uma arma, aquele bando de moleque, tudo com 20 anos. É um monte de moleque. E molecas também. As mulheres, tudo cheio de cosméticos, uns cabelão, toda pintada, com uma M16, patrulhando lá a rua. Então, você chega a adulto com 20. Israel, em 1948, foi oficialmente inaugurada, foi reconhecida na ONU, e 4 de maio de 1948 ela foi constituída como nação, Israel. Mas em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias. E só lá é que Jerusalém foi tomada, foi considerada território israelita. E os judeus, depois de milhares de anos, puderam estar outra vez no Muro das Lamentações, que foi o único que sobrou do templo, onde eles adoravam, há 2000 e tantos anos atrás. Depois de todo esse tempo sem pisar em Jerusalém, os judeus foram
aquilo tudo foi derribado pelo exército romano e eles foram expulsos, e depois veio tantos outros impérios e tomaram conta. Depois de tantos anos, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel já estava constituída como nação desde 1948. Em 1967, a figueira deu ramos e nele nasceram folhas. Quer dizer, tomaram Jerusalém de volta, Jerusalém virou outra vez território israelita e os judeus chegaram no Monte do Templo. O general Moshe Dayan, já viram esse nome? Ele tinha um tampão que nem um pirata num olho. Dizem no Mossad, reza a lenda que ele usava um tampão no olho, porque em caso de combate, se você entra num lugar escuro na hora de combater, você tira o tampão do olho, você está vendo tudo. Agora, se você está com os 2 olhos ao sol e você entra num lugar escuro, você não enxerga mais nada. Mas se está com o olho fechado, que está acostumado no escuro, você tira o tampão e continua a guerra. E dizem isso, reza a lenda que o Moshe Dayan usava um tampão de araque, que é para ele estar pronto para a briga todo o tempo. Ele era o comandante em chefe do exército israelita e tem a foto dele lá no Muro das Lamentações, 1967, Guerra dos 6 Dias. De 1948 a 1967, quantos anos são? 19. Por isso, aqui está escrito assim, aprendei da figueira, Jerusalém, a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo mesmo as portas. Então, a figueira ser jovem, quer dizer, Jerusalém está começando a brotar folha, é porque ela tem 19 anos de idade, ali, de 1948 a 1967. Então, a geração que vir isso, não passará sem que tudo que está escrito no Apocalipse inteiro aconteça. Agora, quanto é uma geração? Não percam na nossa próxima aula de Apocalipse, nós vamos falar quanto é uma geração, amém? Mas tem um monte de gente que entende que é 70 anos, é a geração. Nós vamos entrar mais a fundo nisso, mais para frente. Não passa essa geração que vir 1967 mais 70 dá quanto? Plim, plim. Não, 2000 e quanto? 1967 mais 70. 1967 mais 70 anos. 1967 até o ano 2000, 33, né? 2037, certo, isso aí. Esse é o limite da geração para que aconteça o Apocalipse inteiro. Outros entendem que a geração não é 70 anos. Que a geração é... Abra aí em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Aleluia. Abriram? Mateus 1, 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14. Então, gente, assim, de Abraão até Cristo,
Em linhas gerais, a grosso modo, é 2 dias, 2000 anos. Abraão a Cristo. 2000, 42 gerações. 14 mais 14 mais 14. Tá? Lê aí, ó. De Abraão a Davi, 14. De Davi até a Babilônia, 14. De Babilônia até Cristo, 14. 14 mais 14 mais 14, 42 gerações. 2000 anos. Os mais extrapolados dizem que são 2160 anos, de Abraão a Cristo. Né? Tem uma divergência aí por conta de mudar tanto o calendário. Mas faz uma conta média aí, tá? 2100 anos, 42 gerações. Dá 50 anos. De 1967, 2017, né? Não dá para ser 2017 porque o Apocalipse não aconteceu inteiro e a geração já passou. Estão comigo? Então, eu fui um dos grandes defensores de que a geração é de 50 anos. Por quê? Porque aqui está o texto, Mateus 1. Bom, isso aqui é um texto por média, né? Por amostragem. Os anos que se passaram de Abraão até o Cristo é 2000. Dividido por 42 gerações, dá 48 anos. Se foi 2100 e tanto, dá 50 anos. Essa é a média, não tem muito que mexer. Eu sempre defendi essa posição. Mas aí quando foi em 2017, que tudo tinha que ter acontecido e nada aconteceu, eis-me aqui. Não é possível. Que raio de geração. Moral da história. A figueira, sendo jovem, deu seu ramo e brotou folhas. 19 anos depois de Israel veio Jerusalém. Tá? 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí, 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pegaram? O noivo vem buscar a noiva num dia em que só o Pai sabe. Não é revelado. Amém? Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, bebiam, comiam, passeavam, né? Até que no 17º dia de Chesvan, mês de Chesvan, 17 de Chesvan, vieram as águas do dilúvio e os arrebatou a todos. No dia 10 de Chesvan, do mês de Chesvan, dia 10 do mês, Deus falou para Noé, entra na arca, tu e tua família. E o Noé entrou. E ficou a arca 7 dias aberta para quem quisesse entrar na arca. No 17º dia, Deus lacrou a porta da arca por fora. Fechou a porta, não entra mais ninguém e começou a chover. E abriram-se as águas do abismo e as águas dos montes e as águas de cima e as águas de baixo. E vocês já sabem a história. Então, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, tem primeiro um anúncio 7 dias antes. Aí depois que está todo mundo na arca. A arca, ela foi nasa, elevada. A palavra em hebraico é nasa, que dá origem à NASA, que vocês conhecem. É a palavra hebraica elevada. A arca foi elevada da terra. Isso é profético, aponta para nós. Só dentro da arca havia salvação. Fora da arca, nenhuma salvação. Só quem estava na arca, que foi elevada da terra, se salvou. Só quem está
na igreja, e a igreja vai ser elevada, que como foi nos dias de Noé, será assim nos dias da vinda do Filho do Homem, né? E quando a gente fala nos dias da vinda do Filho, não pense nem em Jesus pôr os pés na terra, nem no arrebatamento. Pense nos dias globais. Todo esse processo de nós subirmos ao seu encontro, ficarmos lá casando com ele 7 anos, e depois a gente voltar para habitar aqui com ele reformar a terra e fazer um lugar para nós, e ele voltar, esse tempo todo está sendo chamado como a vinda, os dias da vinda do Filho, né? É o tempo final, essa última semana de 7 anos, os dias da sua vinda. Então, será como nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé teve o quê? O lugar de salvação foi elevado da terra. Teve um aviso 7 dias antes. Aí todo mundo que já estava avisado dos tempos e das épocas, fez uma santa convocação, ficou aqui dentro da igreja, e daqui a gente, foi embora. 7 dias depois. Já teve momentos aí em que aconteceram situações tão graves mundiais, que a Jane ligou para cá, para falar com a Dora, o apóstolo está aí? Tá aqui. Graças a Deus. Porque ela achou que ela tinha perdido o bonde. A Jane. E quem disse que eu sou padrão de referência? Quer dizer, que se eu estou aqui, não aconteceu nada. Se eu não estou, é porque aconteceu. Imagina! Mas, eu digo isso a vocês porque eu quero crer, de todo o meu coração, que nós vamos chegar um dia, sabedor das épocas e dos tempos e das épocas, né? A Bíblia diz que nós temos que ser como os filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e das épocas. Beleza, estamos ligados, conectados. Opa, está para acontecer. Então, como foi nos dias de Noé, nós vamos receber um aviso. E aí, eu vou mandar no WhatsApp do Panorama Bíblico. Pessoal, vamos para a arca. Se você receber um aviso meu, escrito assim, pessoal, vamos para a arca, mas não volta para trás para enterrar quem queira que esteja morrendo, não volta para trás para pegar o casaco, não volta para trás para pegar o iPhone, não volta para trás. Vamos para a arca. Daqui nós vamos para lá. Amém? Muito menos vá até o banco, saca tudo que você tem e vai gastar antes dos 7 dias. De jeito nenhum. Ô Senhor. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 mulheres a trabalhar, no moinho será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Tudo isso aqui está falando de segunda vinda, tá? Tudo está falando de segunda vinda. No meio desses dias da segunda vinda tem um arrebatamento, ok? Estão comigo? Então a gente precisa discernir bem aqui do que a gente se encaixa. Como a gente se encaixa? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhe o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios,
Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Toda vez que ele fala de ali haverá choro e ranger de dentes, é porque você vai ser lançado no lago de fogo. E ali vai ter choro e ranger de dentes bravos, né? O ranger de dentes é irados com Deus, porque no fim aqui está falando de um monte de gente que pode ter passado a vida inteira na igreja e no fim dançou. Pode ter um monte de religioso aqui que consagrou o seu viver a Deus, mas tinha um outro monte de tranqueira na vida e chegou lá na hora, foi cortado. Aí ele continua explicando, o assunto não muda. Aí ele vai falar agora que o reino dos céus, capítulo 25, é semelhante a 10 virgens. 10 virgens, a palavra que foi traduzida virgens é mulher solteira esperando marido, ou noiva. Aqui está traduzido virgem, que naquela época era verdade. Amém? 10 mulheres solteiras esperando o noivo. O que quer dizer isso? É aquela situação em que o noivo contrata casamento com a mulher, paga por ela. A mulher separa um dote para levar para o casamento. Nesse tempo ela é chamada de comprometida. Ela usa um véu para todo mundo saber que essa mulher já está comprometida e que o noivo foi preparar lugar e volta para buscá-la para ir para as bodas. Ela não está disponível, ela já está comprometida. Então essa é a virgem. O reino dos céus é igual a 10 virgens. 10 mulheres comprometidas com um noivo, esperando o noivo. O noivo foi preparar lugar na casa do pai. Estou falando do natural. O reino dos céus é como um casamento de judeus. 10 noivas esperando o noivo voltar da casa do pai. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram, aqui diz, insensatas. Talvez o seu seja tolas ou loucas. Quem tem tolas aí? Tolas. Quem tem loucas? Nécias. O que é nécio? O que é nécio? Nécio é burro, tá? Burro. Burro, louco, insensato, tolo. 10 delas eram insensatas e 5 prudentes, ou sábias. O que mais? Mais alguma versão? Ok. Todas estavam na igreja, as 10, esperando o noivo. Eram noivas, esperando o noivo voltar. Tudo bem? Só que 5 eram sábias e 5 eram loucas. Então aqui dentre nós, na comunhão cristã, nós precisamos entender quem é sábio e quem é louco. Porque está todo mundo aqui esperando o noivo. Mas tem 5 sensatas, prudentes. E tem 5 tolas, insensatas, loucas, nécias. As insensatas, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, tem uma lâmpada, que é um negocinho de barro, com um buraquinho assim para o lado, que parece uma lâmpada de Aladim, e aqui sai um pavio. E tem uma tampinha onde você tira, enche de óleo, põe a tampinha, e o pavio fica mergulhado dentro de todo aquele azeite, e queima o pavio aqui na pontinha. Quando você está esperando o noivo, e você pega o azeite, põe na lâmpada e deixa pronta, passa meses e meses e o noivo, tardou o noivo, demorou para voltar. O noivo ficava fora na casa do pai, fazendo lugar, 7 a 10 meses, a 12 meses, quando ele tardou,
porque morava muito longe, o lugar na cidade dele era bem longe, ele demorou para ir, para fazer tudo que tinha que fazer e para voltar também. Ficava 1 ano para chegar, para buscar a noiva. Tá? Ela põe azeite na lâmpada para deixar pronta para sair com o noivo, o azeite seca inteiro. Então tem noiva prudente que põe azeite na lâmpada e fica pronta. Mas é tão prudente que ela pega um refill. Guarda um vidro, anda com um azeite pendurado na cinta aqui, para qualquer coisa enche a lâmpada de novo, para na hora não falhar. Quem tem uma lâmpada não tem nenhuma. Quem tem refill tem lâmpada. Né? Acabou a bateria da lanterna, tem que ter bateria. Qual que é a diferença delas? Versículo 3. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Por que elas dormiram, hein? Oi? Por que dormiram? Tardou o noivo. Demora, e demora, até que uma hora todas dormiram, as 10, as sábias e as loucas, todas dormiram. Caíram de cansado. Demora, tardou, estamos prontos para ir. Eu estou nessa, viu? 1998 a gente tinha que ter sido arrebatado. 2008, 2018 e continuo aqui. Então, tardou o noivo. É natural você ir dormir. Deus fez cair um pesado sono sobre o corpo do primeiro Adão. E o primeiro Adão dormiu. E do corpo do primeiro Adão que dormia, Deus tomou uma parte, a costela, e fez para Adão uma noiva, a Eva. Lembram da Eva? Quem tem vontade de esganá-la? Não, vamos fazer isso com a Eva. Você faria pior. Deus fez cair um pesado sono sobre o corpo do primeiro Adão, porque Deus anuncia as coisas do porvir desde a antiguidade e as coisas do fim desde o princípio. Porque Jesus é o último Adão. Então, do mesmo jeito que o corpo do primeiro Adão dorme, aponta profeticamente para o corpo de Cristo que dorme. Denuncia que o corpo do último Adão, o corpo de Cristo, dorme. Por que dorme? Porque ele tardou. E todas dormiram. Do corpo do primeiro Adão, que caiu em pesado sono, Deus toma uma parte do corpo dele. Então, se eu pergunto, quem é corpo de Cristo? Todo mundo é corpo de Cristo. Mas Deus toma desse corpo de Cristo que dorme, uma parte do corpo e faz para Cristo uma noiva. Cochilaram todas e dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então agora é a hora de ser arrebatado. Agora é a hora de ir com o noivo. Agora é a hora de ter azeite na lâmpada. Agora é a hora de estar pronta, com um vestido na mão. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, porque é meia-noite e o terreno é pedregoso, e você tem que sair atrás do noivo, e a lâmpada tem que estar na tua mão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, porque é para você dar o próximo passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
e luz para o meu caminho. Então, qual é a lâmpada que tem que ter? Palavra. Todos têm que ter a palavra, né? E dentro da lâmpada tem que ter azeite, unção. Quem é? Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem e vivifica a palavra. Então, nós temos que ter a palavra e o Espírito. O azeite é o Espírito e a lâmpada é a palavra. O Espírito faz brilhar a palavra, faz queimar, faz a palavra como uma brasa viva. A palavra, a letra da palavra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra mata, é o texto, e o Espírito vivifica. A letra da palavra mata. O Espírito atua na palavra e vivifica. Todas as 10 tinham lâmpada e azeite na lâmpada. Palavra e Espírito. Todas. Mais 5 tinham refill. Qualquer coisa, enche. Espírito Santo. Todo o tempo. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O melhor seria traduzir, e não vos embriagueis com vinho, mas mantenham-se sendo sempre cheios do Espírito. Mantenham-se sempre sendo cheios do Espírito. Mantenham-se sempre sendo cheios do Espírito. O tempo todo. Para que a lâmpada tenha combustível. A letra, a palavra. Tem Espírito. As sábias tinham palavra, tinham Espírito e estavam sempre enchendo. Tinham refill. As loucas chegaram na igreja, tudo bonitinho, tudo alegrinho, tudo bacaninha. Hoje é dia do Espírito Santo. E o que você faz com isso? Nada. Vai para casa, dorme, volta, né? Vai, daqui até em casa vai pecando, de lá de casa até aqui volta pecando, chega aqui, beleza. E aí, há uma diferença entre as sábias e as tolas. Versículo 9, mas as prudentes responderam. Não, vamos no 8. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegará para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, quer dizer, elas saíram e foram atrás de ser cheias do Espírito Santo no último minuto. Chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Porta é arrebatamento. Porta na Bíblia, abriu a porta, arrebatamento. Né? Então essas sábias entraram com ele para as bodas. 5. As tolas, fechou-se a porta, depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor. Escuta. A Bíblia declara que ninguém chama Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, elas chamavam ele de Senhor. Estavam na igreja. Espírito Santo. Abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Não tenho intimidade com vocês. Não os conheço na intimidade. Não sei quem são. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora, só o mês e o ano. Amém? Muito bem, gente. Quarto discurso. Bom, nós demos uma boa pincelada aqui no terceiro discurso de Jesus, anunciando as coisas do reino. Ele fala, primeiro, Sermão do Monte, ou Bem-aventuranças, Mateus 5, 6, 7. Depois ele fala as parábolas de Mateus 13, explicando como é o reino por parábolas.
porque ele não queria que os que ouvissem entendessem, mas somente os discípulos dele, e explicamos as parábolas. Aí o terceiro discurso a respeito do reino, Jesus fala em Mateus 24 e 25, dando para nós já o preâmbulo do reino milenar dele, do retorno dele, das coisas do fim, e termina comparando o reino dos céus com essas 10 virgens, que são 10 noivas, que são um retrato da igreja dos nossos dias. Dentro da igreja, esse número para nós aí, ele pode ser até otimista, né? 5 das 10 eram sábias e 5 tolas. Tomara que seja essa a conta, tomara. 50-50. Né? E aí, então, tem o quarto discurso de Jesus, que está, eu vou ler aqui a apostila, está em João capítulos 13 a 17, nós não vamos entrar nesse mérito como fizemos até aqui, desses 4 capítulos. Esse discurso trata especificamente do caráter espiritual da presente época em que Deus está formando a sua igreja. Olha para mim, a primeira igreja, quando a gente chegar lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, nós vamos ver as cartas às igrejas de Apocalipse. E as cartas às igrejas são para igrejas que existiam nas cidades, né? Então tem Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, etc. E cada uma é um tipo de igreja, tem um pecado nela ou uma qualidade, e além de elas serem um tipo de igreja, elas são uma época da igreja. Então, há uma época chamada Esmirna. E a época chamada Esmirna Esmirna quer dizer erva amarga, que é socada no pilão e exala um aroma maravilhoso. Então essa é a igreja do primeiro século que foi martirizada, que nós escutamos de os crentes serem jogados aos leões e na arena e pôr fogo neles e toda aquela perseguição horrorosa dos imperadores romanos, etc. Então, o discurso aqui em João 13, como nós estamos lendo, trata especificamente do caráter espiritual da presente época em que Deus está formando a sua igreja. Tá lá desde o início, com uma igreja martirizada. É uma igreja mártir, Esmirna. Ok? Ok? Não o estudaremos no momento, mas é bom que o aluno leia e medite cuidadosamente nesta passagem. João 13 a 17. Jesus Cristo foi rejeitado, crucificado, e ali na cruz se tornou o meio de salvação para todos os que creem e o recebem como Senhor. Quando o aceitamos assim, passamos a fazer parte do seu reino, porque o programa do reino é eterno. Na realidade, os salvos são reino. O reino de Deus está em nós. Os salvos são sacerdócio real, ou reino sacerdotes, ou sacerdócio real, ou reino de sacerdotes. Mas na época atual, não lá naquela época, mas agora, são peregrinos e forasteiros para o mundo. Realmente o mundo não os trata como reis. Ok? Ok? Alguém diga ok. Alguém diga ok. Beleza. Então, nós hoje somos peregrinos e forasteiros. O mundo olha para nós e nós somos uns desajustados. Não pertencemos. E é verdade. O mundo olha para nós e não reconhece reis. Algumas vezes que eu vou em Brasília, alguns dos deputados em posição de governo
ou senadores, que são homens de Deus, autênticos, alguns. Eles nos tratam, o Conselho Apostólico Brasileiro que vai lá, como reis. Nós somos o governo da igreja, eles não. Nós somos os reis, eles não. Eles são apenas deputados federais, senadores. Então, nem perto de ser apóstolo, nem perto. Essa é a posição deles para conosco. Recebemos esse tipo de palavra. Mas o que eu quero transmitir a vocês não é que eu sou o bambambam lá, não é isso. Mas é assim. O mundo olha para nós e não vê reis. Quando você exalta uma autoridade do Congresso, você faz muito bem em fazê-lo. Mas a governança, o estado de autoridade dele é passageiro. Acabou o mandato. Na verdade, hoje em dia, acabou o mandato, vai preso. Amém? Puf. Mas acabou o mandato, acabou a autoridade. No mundo de verdade, que não é essa farsa que aparece aos nossos olhos, eu e você, nós somos reis, príncipes, reis, rainhas, gente de autoridade no reino, gente que, se for fiel aqui no pouco, vai ser estabelecido sobre 5 cidades, ou 10 cidades, ou um estado, ou a nação toda, para reinar com Cristo. E as nações que não forem extirpadas da terra vão ter o seu rei e os seus governantes sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Você vai poder ser, entre aspas, vereador, deputado, senador, prefeito, governador, lá sei eu. Você vai ser posto em posição de autoridade sobre cidades. Antes de começar o nosso estudo de hoje, eu estava falando com a Vanessa sobre igreja ser mencionado na Bíblia 6 vezes. Cidades, 1024 vezes. Deus vai julgar a cidade. Ele trata o assunto por nação. Se a nação vai ou não continuar. A cidade vai ser perdoada como Nínive, ou a cidade vai ser condenada. Ai de ti, se nessa cidade tivesse sido feitos os milagres que foram feitos lá, eu teria se arrependido. Ai de vocês. Ou seja, nós somos governamentais, somos sacerdotais e governamentais. Sacerdócio real, reino de sacerdotes. E cabe a nós sermos agora fiéis no pouco, porque, por enquanto, somos vistos como peregrinos e forasteiros. A gente é de outro lugar. E nós estamos aqui de passagem. Então, na minha opinião, o que não é a opinião de todos é a minha. Eu não tenho que ficar comprando propriedade aqui na terra. Por quê? Porque o meu assunto aqui na terra é passageiro. Eu tenho que comprar propriedade no céu. Ter uma bela de uma mansão. Para se comprar propriedade no céu, não é com o esforço que normalmente a gente vê as pessoas fazerem para comprar propriedades aqui na terra. Mas se você é da terra, você se esforça para ser muito bem sucedido na terra. Tira os olhos das coisas celestiais e põe nas coisas que são da terra. Israel é da terra, a igreja é celestial. Você quer ter uma casa com piscina? Olha para o céu, para as águas celestiais, para a árvore da vida. Não fica comprando fazenda aqui com árvore que os bichos comem, que os gafanhotos acabam com elas. Compra uma terra celestial com árvore que dá o seu fruto a cada estação para a cura das nações. Isso é coisa celestial. Tem nada a ver com ficar arrebanhando tesouros na terra. Quem se esforça para construir impérios aqui na terra,
perdeu a noção da sua cidadania, ou não é cidadão celestial, porque a nossa vocação é de forasteiro, peregrino. Estou aqui de passagem, durmo no motel de beira de estrada, tá? Aqueles americanos, amém? Né? Não tenho esse negócio de casa na praia, sítio, casa no campo, casa não sei o quê, casa não sei aonde. Deus sabe que a gente precisa dessas coisas e nos dá, mas você não vai ficar correndo atrás de angariar cada vez um iate maior, de jeito nenhum. Cidadão celestial. Sabe do seu caráter passageiro aqui embaixo, peregrino. Vão peregrinar numa terra estranha para nós, é aqui, planeta. Daqui a pouco acabou. O que você vai querer ouvir no dia do teu velório? Rapaz, era bacana demais, fazia uma picanha e contava piada, bicho era joia, gente boa. E olha, não tinha tempo ruim. Você não vai ouvir nada disso. Né? Eu fui recentemente fazer as minhas homenagens à esposa do apóstolo Francisco Nicolau, Wanda Nicolau, minha amigona, pastora da igreja, em Valinhos. E se formou uma fila de pastores para falar da Wanda. E ela estava lá, na igreja, sendo velada. Ali. Que nós vamos falar dessa mulher. Rapaz, não dava para falar de tanto chorar, de tanta maravilha, de tanto enobrecimento que deram a essa mulher. Dos seus 6 filhos, dos seus sei lá quantos netos, e todos os pastores e os apóstolos, e eu, junto. Fizemos uma fila gigante, e todo mundo foi lá ministrar um velório de um culto com 4 horas de duração, para depois ela ir para o sepultamento. O que nós vamos ouvir no nosso velório depende do que você decidir nestes teus dias de vida. E depende de você deixar um legado e marcas que são lidas. Peregrino e forasteiro. Voltou para sua terra natal e agora é rei. E reina. Isso é que é o legal. Por enquanto, não espere que você seja reconhecido. Tem uma história de um missionário que sai dos Estados Unidos, fica 30 anos num país lá no meio do nada, né? Deve ser Papua, Nova Guiné. Mora numa árvore, né? Faz xixi de lá de cima, não tem banheiro. E 30 anos, missionário no meio do nada. Traduz a Bíblia para o idioma daquela terra e etc. E depois de 30 anos, acabou o tempo dele ali, ele volta para casa, chamam ele de volta, né, o pessoal que o havia enviado, ele pega a mulher dele, que morava na mesma árvore que ele, e pega um transporte, volta pega navio, porque lá é só pelo mar. Aí ele chega e atraca, e não tem ninguém esperando eles. Não, na verdade, quando eles atracam de volta, tem lá uma festinha com uma bandinha, com não sei o que lá, e eles acharam, o pastor missionário achou que era uma recepção que o povo que o enviou tinha feito para trazê-los como heróis de volta para casa. Olharam bem, não, era o time de futebol que estava lá, que tinha sido recepcionado com festa, eles nada, ninguém foi buscar os caras. O bichinho ficou bravo, o missionário. E foi resmungar com quem? Com a mulher dele.
a gente passa a vida, entrega a vida por essa turma. Você sabe o que nós passamos. Voltamos para casa, não tem uma pessoa esperando a gente. Eu estou muito bravo. E aí conversa, explica e fala. E aí no dia seguinte a mulher toda feliz, né? Sarada. E ele foi falar com ela, mas por que você está desse jeito? E ela falou, porque depois de te ouvir ontem eu fui falar com Deus, né? E aí ele me disse uma coisa. O que foi que ele te disse? Ele falou, vocês ainda não chegaram em casa. Então vai ter o dia para a gente chegar de volta em casa. Por enquanto a gente é peregrino e forasteiro. Amém? Glória a Deus.